Olá, deixa eu já chamar a Carol aqui. Oi, Carol. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo bem? Tá? O áudio tá bom? Tá me escutando direitinho? Eu consigo te ouvir bem, e você? Também consigo. Então tá Tá bom. bom. Obrigada pelo Beleza. convite. Nada, obrigada a você por ter aceitado. O pessoal tá entrando. Legal. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Vivian, para quem não me conhece. Essa live aqui ela vai tratar de propósito, tanto no sentido individual, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e também no sentido de empresa, de empreender, de negócio. A gente está aqui hoje com a Carol Shinoda. Ela tem doutorado nessa área, né? Ela fez faculdade, se eu não me engano, de administração, não foi isso, Carol? Se você quiser, posso até me apresentar aí, Vivi. Pode ser então, acho que fica mais Contar, fácil. contar rapidamente a minha trajetória aí para vocês. Então, boa noite a todos, né? Eu acho que eu comecei minha trajetória aí na área de administração. Então, eu fiz GV aqui em São Paulo, né? E depois eu fui trabalhar em consultoria, na integration, em gestão de projetos. E fui percebendo ao longo do tempo que eu gostava mesmo era de pessoas. Então, aí eu fui fazer uma formação em coaching pelo Instituto Ecossocial. Fui fazer mestrado também, né? Porque meu pai é professor, eu sempre gostei da área de educação. Então, fui unindo a minha trajetória aí. Até que no doutorado eu falei, puxa, vou unir duas coisas que eu amo, que são gestão de projetos e pessoas, desenvolvimento. Falei, vou estudar projetos de vida e propósito. Então, fiz meu mestrado e meu doutorado aí, no caso, né, na USP. E aí minha tese foi sobre o desenvolvimento do propósito de vida. Então, vou compartilhar hoje com vocês na live, a partir daí das perguntas da Vivi, o que eu aprendi sobre o que facilita a gente chegar no propósito, o que é propósito, enfim, né? Será que a gente tem um propósito pessoal, outro profissional? Será que essas coisas se ligam? Então, hoje a gente vai conversar e a partir do que a Vivi quiser saber, aí eu vou trazendo de experiência. Beleza, então, Carol. Ah, um aviso, tá, gente? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat. Eu tô acompanhando aqui pelo computador, que a gente seleciona aqui as que tiverem para responder. Bom, para começar então, Carol, eu queria, na verdade, que você falasse primeiro do propósito individual, né? O que é, assim, o propósito individual? O que a gente pode fazer para tentar chegar um pouquinho mais perto dele? Coisas assim. Legal. Olha, primeiro ponto, né? Propósito de vida não é uma coisa simples de se definir, né? Então tem uma ilusão de que assim todo mundo sabe o seu próprio propósito, menos a gente. Isso não é real, tá? Então, primeiro ponto é esse, assim, se você sentir dificuldades, angústias, propósito de vida não for um tema gostosinho para você, fique tranquilo ou tranquila, porque você não está só, né? E propósito de vida tem muito a ver com uma intenção de a gente alcançar alguma coisa além da gente mesmo, tá? Então, Uhum. é alguma coisa de fazer algo para o mundo a partir das nossas capacidades, mas que vá além de nós. Então, essas pessoas que ficam buscando, né? Ai, propósito, meu propósito, o que que eu quero fazer na minha vida? Eu quero ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Isso não é propósito de verdade, assim, de acordo com o que a gente estuda de teorias. Isso seria mais um Aham. objetivo pessoal. Então, propósito necessariamente tem alguma coisa além de nós. Seja a nossa família, nossos amigos, nosso meio social, até o mundo. Mas não precisa alcançar o mundo inteiro para você falar, eu sou uma pessoa com propósito, né? Se você quiser fazer o bem para Aham. sua comunidade, para sua família, ser um bom cidadão ou cidadã, você já está levando uma vida com propósito, tá? Agora, se a gente quiser uma definição assim bem teórica, enfim, né? Que vem do professor William Damon, que é lá de Stanford, e ele estudou a vida inteira, né? Desenvolvimento moral, etc. E aí, no final dessa carreira dele de pesquisador, ele falou: o tema de propósito me convidou a estudá-lo.
E ele traz uma definição que é assim, propósito é uma intenção estável, não muda toda hora, e generalizada, pega a gente no âmbito pessoal, profissional, em todos os âmbitos, de alcançar alguma coisa que é ao mesmo tempo significativa para mim, mas que gere consequências no mundo além de mim, tá? Então aí a gente tem algumas dimensões do propósito nessa proposição aí do professor Damon. Ah, legal, Carol. E no campo dos negócios, né? Vamos dizer assim, por exemplo, alguém chega para você e fala: ai, Carol, queria criar uma empresa aqui, mas eu não sei muito bem que empresa eu quero criar, o que que ela vai fazer, gosto de tanta coisa, o que que eu, assim, vou para estar a ver, né, assim, comigo, com o empreendimento que eu quero fazer. Legal. Bom, eu acho que assim, nessa linha dos empreendedores, né? Em Uhum, geral, o propósito de uma empresa, de um empreendimento, começa dos fundadores, né? Parte dos fundadores. Então, o que que eles querem trazer para o mundo a partir dessa empresa? A quem essa empresa serve? Porque dizer que o propósito da empresa é gerar lucro, isso não é propósito. É igual dizer que o nosso propósito aham, pessoal é ser a melhor profissional em tal área. Isso não gera benefícios além de nós. Então, começa passando por esse ponto dessa reflexão. O que que eu quero oferecer para o mundo? Por meio dos meus produtos, do meu serviço, né? Se a minha empresa deixar de existir, né? A quem ela fará falta? Quem vai sentir falta dela, dos produtos, da existência, da inspiração, seja o que for. Então, parte dessa reflexão, Vivi, assim, de o que é que a minha empresa vai servir ao mundo, tá? Agora, uhum, como começar a definir isso, tanto é, do ponto de vista pessoal quanto corporativo, parte muito de autoconhecimento, né? E no caso da empresa, da história da empresa. Se a empresa está nascendo agora, da história desse empreendedor, empreendedora, o grupo de empreendedores que querem trazer isso para o mundo, tá? uhum, Então, a gente tem que entender de onde que veio isso, de onde veio essa vontade, esse desejo de trazer algo para outras pessoas. E a partir disso a gente começa a construir, bom, esse é o meu motivo, tá? Aí a gente começa a refletir, mas que forças e capacidades que eu tenho para trazer para o mundo? Isso tanto pessoal quanto na empresa, né? O que que a gente tem? E aí a gente pode buscar feedback. Se eu sou uma pessoa, eu busco feedback com pessoas que me conhecem para entender o que que eu tenho de bom. O que eu tenho de especial? Que outras pessoas não conseguem oferecer? Isso vai muito em linha com o meu propósito. O que eu tenho capacidade de pôr para fora? Se eu estou uhum. falando da empresa, o que os meus clientes, consumidores ou potenciais consumidores acreditam que eu tenho de forças, de capacidades organizacionais para oferecer por meio dos meus produtos e serviços, tá? Então, passa pelas capacidades. Que mais que é importante? E de que forma que eu sustento isso, né? Porque a gente precisa ter energia, não adianta a gente só ter propósito se a gente no dia a dia se desvirtuar do nosso caminho. Então a gente precisa ter Uhum. meios da gente se manter no caminho. Se eu estou falando de uma pessoa, puxa, um recurso muito importante e valioso é a gestão do tempo. Se eu não faço uma boa gestão do meu dia a dia, eu não consigo viver uma vida no dia a dia alinhada ao que eu quero construir. Então eu vou fazendo um monte de coisa, respondendo problemas da questão da faculdade, dos estudos, Aham. né, da família, do trabalho atual que às vezes eu tenho e estou querendo construir um empreendimento. E aí eu não dou conta de alinhar as minhas ações no dia a dia com o que eu quero construir ao longo do tempo. Porque o futuro é a soma dos meus presentes que a gente constrói, né? Então, acho que no âmbito pessoal, a gestão do tempo. E no âmbito corporativo, eu acho que tem muito a ver com rituais também. Assim como a gente faz rituais para gerir nosso tempo, rituais na empresa. Em que momentos que a gente vai se reunir e pôr a cabeça para fora da água, naquela correria do dia a dia e falar, peraí, para onde a gente está caminhando? O que a gente está construindo? Né? Quais são as nossas ações? Então, é nesse sentido aí, Vivi, fazer Uhum. alguns rituais para a gente garantir que a gente tire a cabeça dessa loucura e avalie um pouco se a gente está no caminho. Tá. Me veio uma coisa na cabeça agora, né, que as grandes empresas, né, assim, já existem há muito, muito tempo, tipo Coca-Cola, enfim, grandes empresas que já têm um nome, né, forte, que já têm o seu produto bem conhecido,
Agora eu vejo, assim, mais ou menos que elas estão tentando criar alguma coisa a mais, né? Por exemplo, a Coca-Cola não quer só vender refrigerante. Agora ela está tentando criar uma coisa a mais, né? Tipo, uma conexão com as pessoas, outras empresas também, coisas nesse sentido, que eu acho que tem muito a ver com um, um conceito que é muito atual agora, enfim, que as empresas adotam, que é o ESG, né? Que é de social, ambiental e governança. Perfeito. E às vezes, assim, a gente olha, pelo menos às vezes eu olho, e aí eu fico, ai, não sei, será que isso aqui tá sendo verdade? Ou a empresa só tá nessa pra, né, querer ter alguma visão ali diferente, ganhar público de alguma forma? E Muito boa queria essa saber a sua análise. opinião. Eu acho que tem muito a ver o que você está falando com o que tem de fronteira mesmo, de mais inovador hoje, quando a gente olha para as empresas, né? É uma tendência a gente falar de ESG, né? Uhum. Assim, por que isso começou, né? Isso lembra muito aquela discussão antigamente de sustentabilidade. A empresa faz ações de sustentabilidade para quê? Para vender ou porque ela é o futuro do planeta? Opa, com o futuro da sociedade. Voltou? Voltou aqui? Acho que caiu um pouquinho minha conexão, né? Tá me ouvindo, Vivi? Eu parei É, quando é, você parou de me é a ouvir. minha conexão ou é a sua que tá meio Eu, bagunçada? eu não Não, sei o que ouvindo dizer. eu tô. Agora, tá me vendo? Tá Sou me eu? ouvindo? Eu vejo você perfeita. Se alguém puder escrever aqui. Quem é que tá mais travada, gente? Que aí a gente tem uma noção. Ai, meu Deus. Mas vou Deixa eu dar continuar uma o olhada aqui. raciocínio aqui, tá, Vivi? É, Aí depois a pode gente vê falar que eu tô escutando. o que aconteceu e vejo se o pessoal fala pra gente, dá um retorno aí pra gente, tá? Tá, Mas pode eu acho que deixar. beleza, ó, uma pessoa trouxe aqui, a Eliane também, querida, dizendo que tá normal. Obrigada, viu, gente? Deu uma instabilidade, né? Mas agora voltamos. Então, eu acho que essa discussão, ela é muito importante e lembra muito quando começou essa coisa de sustentabilidade. É o famoso É, greenwash, né? A lavagem verde, que assim, você dá aquela roupagem verde, fala, a gente é super preocupado com o futuro do planeta para vender mais. E agora a mesma coisa, nossa, nós somos uma empresa, né? O Júnior tá falando que eu tô mais quadriculada, né? Mas tá ótimo. Ixi, então deixa eu ver se eu vou aqui pra sala, que eu já uma conexão melhor, porque às tá vezes o bom, meu Carol. celular ele não se conecta direito. Vamos junto aqui, passeando pela minha casa, gente. Vou acender as luzes lá da Olha sala. só, gente. Tour pela casa da Carol, entendeu? Nós temos aqui Ainda bem que tá bem escuro, que ninguém vê a bagunça que tá na minha casa. Já conecta, gente. E vamos dizer ainda se melhorou aí a imagem, tá, gente? Que às vezes a internet aqui dá uns probleminhas. Deixa eu ver. Se o pessoal puder dar um retorno aí, a gente vai se falando, tá? pra mim tá normal. Pra você, tá? Espero que a gravação fique normal, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui, porque se a voz está funcionando, o pessoal consegue aproveitar, né? Então é o Sim. seguinte, no final das contas, Vivi, o que eu acredito em relação a essa questão de propósito e ESG é que, assim, mesmo que comece pelos motivos errados, né? Mesmo que comece só para inglês ver, né? Só para o público comprar Uhum. mais, né? Quando a gente para colocar, mesmo que seja fake, para que existimos, a gente para refletir. E a empresa é formada por quê? Por pessoas, né? Então, assim, no fundo, a gente põe essas pessoas para pensar o que elas estão fazendo lá, com a vida e com o tempo delas, né? E às vezes começa por um processo meio de modinha, de todo mundo É, faz de propósito, nossa empresa precisa ter um propósito, precisa colocar lá o meu propósito, nós acreditamos em manifesto e tal. Mas aquilo faz a gente pensar. E quando a gente pensa, coisas boas vêm, né? E a gente pensando junto numa organização, a gente acaba tendo essa oportunidade de pensar o que a gente quer fazer, o que a gente quer deixar, né? E
pode ser que comece meio fake, mas depois ao exibir aquilo, os consumidores começam a cobrar e a gente começa a ter que se mexer para atender de fato aquilo que está explicado Aqui e falou, colocado né? na parede, né? Então, mas Uhum. é real. E essa preocupação do ESG, né? O environmental, que é ambiental, social, né? O social e governance, que é a governança, o modelo de governança, é muito cobrado por causa também inicialmente de lucro. Porque eles perceberam que as empresas que se preocupavam de alguma forma com esses aspectos, elas tinham menos variação na bolsa. Então era mais um indício de que Ah, as empresas sustentam, né? Então às vezes começa pelo motivo de lucro, mas quando a gente vê, a gente acaba fazendo bem, né? Então acho que esse é um ponto legal. é. E Vivi estão perguntando aqui se vai ficar gravada aqui a nossa live. Vai sim. Vai sim, gente. Vai sim. Aí vou colocar no perfil mesmo. Aí quando vocês quiserem assistir de novo, é só ir lá. Maravilha. Tá. Aí pegando nessa linha, né, enfim, tô saindo um pouco do roteiro que eu montei, mas eu acho que vale a pena. Vamos sair do roteiro, vamos Que junto. é isso. Beleza, as empresas, né, começam a ter esse pensamento de, olha, qual é o nosso propósito? Vamos vir aqui, vamos pensar. Mas, né, o fator lucro nunca vai sair dali, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai estar ali presente. E aí o pessoal, né, por exemplo, eu querendo aqui fundar um negócio. Quando tem um apelo muito forte pela questão de, olha, quero fazer uma coisa pro mundo, quero fazer, sabe, uma coisa assim, eu vejo que as pessoas tendem a ir muito pro lado de ONG ou OCIP, sabe? Coisas assim, mas que não tem lucratividade. Mas aí isso passa uma ideia um pouco estranha, né? De, pô, é só a ONG que pode ter esse lado, e a empresa, por mais que tente, assim, nunca vai estar alinhada, sabe? Assim, sempre vai ter o lance do lucro, coisa e tal. Olha, Vivi, esse ponto que você traz é muito legal, assim, porque quando a gente vê alguns modelos de desenvolvimento de propósito, enfim, como o Ikigai, por exemplo, Ikigai é um modelo Uhum. que propõe quatro aspectos para a gente integrar. O que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, o que ajuda o mundo e que dá dinheiro. E aí, por que essa preocupação aí com o dinheiro? Porque precisa ser sustentável. Isso é uma ONG, isso uma OCIP, isso uma grande empresa multinacional. A gente precisa se sustentar. E a mesma coisa para o indivíduo. Não adianta eu abrir a banquinha do amor, oferecer tudo que eu tenho para as pessoas, né? Dou tudo das minhas roupas, dou o meu dinheiro, tudo. E aí, o que acontece? Amanhã eu preciso comer. Opa, voltamos. Amanhã eu preciso comer, me alimentar. E aí, como é que faz? Isso não sustenta. Não Então, sustenta. Uhum. não sustenta, mas também não adianta eu buscar só dinheiro, porque isso também não sustenta ao longo do Uhum. tempo. Porque a gente se desmotiva, né? Se a gente não faz as coisas que a gente ama, as coisas que a gente é bom e coloca isso pro mundo, a gente se desanima, né? Se não tem retorno do mundo, porque ninguém tá precisando disso, a gente não tem energia. Então, essas coisas, elas precisam estar integradas. Se a gente não conseguir, ao longo do tempo, ir articulando a nossa vida, organizando, para que a gente possa fazer aquilo que a gente é bom e nos desenvolvermos cada vez mais, para sermos cada vez melhores, né? O que a gente ama, coisas que o mundo está precisando e que nos interessa ajudar e que pode me render o dinheiro que eu preciso para me sustentar, né? Isso não perdura no tempo, seja para a pessoa ou para a empresa. Uhum. Ih, meu Deus. Ai, 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 Agora Vivi. travou geral, Carol. Meu Deus, e agora? Calma aí. Gente, vocês estão vendo? Eu vou sair e entrar, eu acho, hein, Vivi? Tá, tá bom. É porque pode ser eu também, né? Não sei. Não, acho que pode Mas ser. tá, tudo bem. Tá bom, gente. Obrigada pelo feedback.
Deixa eu ver se a Carol já. Hum, Ai, ai, Oi. ai. Tá com emoção. É como a vida, né, Vivi? É isso, altos e baixos e a gente vai continuando. Ó, eu vou aproveitar esse momento aí do altos e baixos, assim, porque tem uma coisa, que quando você me convidou para essa live, me fez pensar. Aham. Quando a gente fala de empreendimento, né, empreendedorismo, empreendedores, tem uma questão muito importante que é assim, não é fácil ser empreendedor e muito menos empreendedor no Brasil. Tem muitos desafios. E aí, se a gente não tem um propósito claro, a gente fica com uma dificuldade de se segurar em alguma coisa quando as coisas não estão bem. E quando a gente tem Uhum. clareza do para que a gente está fazendo isso, para que a gente acorda todo dia e reúne com as pessoas e tenta colocar esse negócio no mundo e bate a cabeça, e aí dá a primeira venda, que sucesso, depois não permanece, ah, meu Deus. Se a gente não sabe por que a gente está fazendo tudo isso, né, em direção a que eu estou construindo, eu desanimo, não tenho energia para levantar dos buracos. Então, quando a gente tem a clareza do para que a gente está fazendo tudo isso dá força. Uhum. Para empreendedores, começar com essa clareza de para que a gente vai gastar o nosso tempo, energia, dinheiro, amor, tudo isso para esse negócio funcionar, eu preciso ter clareza do para quê. Entendi. Eu fiquei pensando nesse pra quê aqui, né? Que, bom, você acha, assim, que seria uma boa estratégia a gente direcionar esse pra quê de acordo com o público? Por exemplo, eu quero atingir só, assim, eu quero atingir pessoas, sei lá, de São Paulo que moram na região periférica, vamos dizer assim. É isso que o meu negócio quer atingir, essas são as pessoas. Você acha que essa é uma boa estratégia ou fica um pouco. Eu diria que não. Sabe por quê, Vivi? Porque a gente começa a confundir o quê ou o como com o porquê. Então, às vezes a gente começa de um ponto assim, de tipo, eu sei que eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem. Né? Tá, é a mesma Uhum, coisa, quero ajudar pessoas em vulnerabilidade social, quero ajudar. Aí eu posso, a partir disso, aprofundar essa reflexão e dizer, por quê? O que me leva a ter vontade de atingir este o quê? Né? Eu vi até uns posts que você fez, né? Sobre Golden Circle, né? O Círculo é, Dourado, né? Do Simon Sinek. E ele diz que comece pelo porquê, o TED famoso dele. Então, é assim, às vezes a gente não consegue acordar e falar, bom, vou começar um negócio, o porquê. Não tá claro. Mas às vezes a gente tá mais claro o que eu quero fazer, ou como eu quero fazer. Legal. Agora, então, vamos aprofundar e pensar. Por quê? Por que eu quero atingir essas pessoas, né? Muitas vezes tem a ver com a nossa história de vida, que é isso que dá liga, né? Então eu, por exemplo, tenho muita vontade, meu propósito de vida tem muito a ver com levar reflexões para as pessoas poderem refletir sobre os seus próprios propósitos. aham, E por que eu tenho esse propósito, né? Por que eu quero buscar pessoas que estão aí na dúvida sobre o que é? Porque na minha história de vida foi muito difícil entender quem eu era, para que eu definir. servia, né? Então foram momentos de muita dor esse desencontro. Quando eu me encontrei um pouco mais, porque a gente está sempre se desencontrando, encontrando, falei, puxa, como seria gostoso poder oferecer isso para outras pessoas. E isso me dá força, né? Quando eu vou fazer um workshop, quando eu vou escrever um livro, aliás, queria até divulgar que escrevi um livro sobre propósito de vida. Tá na minha bio lá, quem quiser, já tá na Amazon para vender, que é um livro bem prático, né? Para você poder encontrar o seu propósito, né? Então, assim, o que me dá força para eu ir lá escrever, reescrever o capítulo? Aí, quando é preciso decidir a capa, aí mando para os amigos e como é que eu faço? Dá várias coisas, dá vários problemas. Preciso saber qual é o motivo para eu fazer tudo isso, para eu me matar, para eu me desenrolar, para eu levantar quando eu cair num buraco, né? Então eu acho que vai por aí, assim, né? Mesmo que a gente comece tendo mais clareza do que,
no fundo, sempre tem um porquê eu quero aquele o quê. Por que eu quero que ela atingir esse público? Esse E aí eu vou público. buscar no âmbito mais profundo, tá? Uhum. Porque senão, Vivi, sabe o que acontece? A gente fica muito frágil, muito vulnerável. Porque uma hora eu quero atingir esse público, outra hora tem outro público do momento, um outro hit. E aí você vai, igual carreira. Ai, agora eu quero ser gerente de projeto ágil, quero ser o que tá na moda. Você fala, então, Aham. tem alguma Por quê? conexão interna com o seu porquê? Se não tiver, isso não vai se sustentar. É que, às vezes, né, assim também, conforme a gente vai andando com o empreendimento, né, pensando na ideia mais certinho, organizando tudo, às vezes o público inicial também nem é o melhor para você. Nem é o cara ali que você vai conseguir alcançar, talvez. Exato. Então, E precisa experimentar, né? O empreendedorismo precisa experimentar e a gente na vida também. Eu, por exemplo, nessa linha que você trouxe, né, dessa ideia de, vamos começar pelo público. No começo aham. eu tinha muito essa coisa de, eu acho que eu quero ajudar jovens no ensino médio a descobrirem suas carreiras, né? Porque, puxa, Ah, legal. é tão difícil, né? Assim. E aí lá fui eu, acho que eu já te contei isso, né? Que eu uma É, vez mas fui fala aí. contar pro pessoal. Fiz um workshop, né, de levar projetos para as pessoas pensarem em suas carreiras e tal. E foi horrível. Eu não gostei de estar lá. Porque o pessoal não conseguia dominar o corpinho, ficava mudando para lá e para cá, escutava música ali no meio da minha aula. Eu falei, pô, tô dando aula aqui, eu tava escutando música. Não, prof, mas tô te ouvindo. Que falta de respeito! Mas não é, é o jeito, é a fase de vida. Não dou conta. Então, o que eu percebi? Puxa, eu acho que eu preciso trabalhar com pessoas que já têm uma bagagem um pouco maior de vida e já têm um pouco mais de autogestão corporal. Beleza. Aham. E aí comecei a trabalhar com universitários, profissionais, e aí me encontrei, né? Mas nenhum desses públicos, vamos dizer assim, é o que define o porquê. Mas ao exercitar, fica mais claro também o que está dentro de mim e de que forma que eu posso pôr isso para fora no mundo, materializar. O público é a forma de materializar, mas não é o meu why, o meu porquê. Né? Não pode ser ele que direciona, né? Senão vai ficar muito difícil, vai ficar muito preso. E às Vira muito vezes. superficial, né? Daí uma hora Aham, veja pro é, público, chega uma hora você não sabe mais quem você é, o que você está fazendo no mundo. isso que eu ia falar também. Tá. E aí, bom, você já respondeu essa pergunta, mas eu queria saber para a parte do negócio, né? Porque como igual você falou, altos e baixos, né? É difícil, vai ter hora que a gente vai estar super bem, vai ter hora que a gente vai estar super mal. É, o propósito da empresa, assim, como é construído conjuntamente, né? Assim, porque não é só uma pessoa que vai lá e faz tudo sozinha. Ele pode sofrer por isso, por serem várias pessoas ali envolvidas, ou uma pessoa nova entrou para trabalhar com a gente na diretoria, alguma coisa assim. Ele pode sofrer algum tipo de modificação no caminho, assim, do negócio, alguma coisa assim. Qualquer propósito de empresa ou de pessoa pode sofrer modificações, porque a gente precisa ver se está ainda fazendo sentido, né? O que o mundo precisa e o que eu tenho de vontade de apoiar o mundo. Então, isso sempre pode mudar, propósito, né? Agora, quando a gente fala de uma empresa, o fato de eu trazer um diretor novo não deveria abalar o propósito que a gente está buscando. Por quê? A princípio, eu deveria alinhar minha prática de recrutamento e seleção, por meio da prática, trazer essa pessoa adequada e trazer uma pessoa já Ah, alinhada a esse propósito. Porque senão não faz sentido, né? Então, nossa, nós queremos aqui, por meio dos nossos produtos, levar mais saúde para a população de baixa renda, tarará. Aí vem uma pessoa que fala assim, não, meu negócio é elite. O que eu quero é levar, desenvolver os produtos mais premium e de melhor qualidade para quem pode pagar por isso. Sei lá, né? uhum. Não deu match. Então, por que eu vou trazer essa pessoa para minha equipe, para o meu board de pessoas que decidem, tomam decisão, se não está alinhado? Entende? Então, começa por aí. Então, eu deveria sempre, na minha empresa, trazer pessoas, deveria fazer parte do meu processo seletivo. Perguntar, qual é o seu propósito? O que você quer fazer da sua vida? E como que você relaciona o que você quer com o que você
Vê que a gente propõe. Porque se não deu match aí, não faria sentido essa pessoa estar no nosso time. Uhum, entendi. Você acha que até que ponto, né? Eu fico às vezes me perguntando sobre isso. Até que ponto vale eu perguntar, dependendo da vaga que a pessoa tá ali, né, sendo entrevistada para ocupar, vale eu fazer esse tipo de pergunta, assim, por exemplo, eu tenho uma lanchonete. Aí eu quero um garçom, vamos dizer assim. Vale eu perguntar isso pro garçom, assim, como, sabe, assim, eu quero um garçom, assim, para ele fazer lá o trabalho e tal. É importante que ele esteja alinhado com o objetivo. Olha, Vivi, na minha visão, super. Tanto quanto o tomador último de decisão da empresa. Porque cada pessoa influencia por meio das suas ações ou não ações. Então, às vezes, o garçom pode ser até mais importante estar alinhado do que uma pessoa que está longe do público final que atende as pessoas. Ele é a cara daquele restaurante, daquela lanchonete para as pessoas que estão lá no dia a dia. Então, se ele não está dentro dele, pode não saber falar com aquelas palavras bonitas, meu propósito de vida é servir pessoas. Ele não sabe, mas ele sabe que tem sentido ele estar ali. Ele sabe o que essa empresa luta, essa lanchonete luta todos os dias para oferecer para essas pessoas que vão lá comer, né? E por causa disso, ele transmite isso em cada ação que ele faz. Na forma que ele responde a um cliente, na forma de atender um pedido de mudança, quando tem um problema, quando alguém, sei lá, tá num dia ruim e não trata ele bem, como é que ele responde? Ele sabe por que ele tá ali, então ele segura a bronca, engole o sapo e retorna com amorosidade. Então não adianta nada, o diretor lá em cima tá lá, super alinhado, proposta, aquela lanchonete, e traz um garçom que é garçom, ponto. Simplesmente faz o funcional de entregar a comida. Esse propósito lá de cima não vai chegar pro mundo. Porque ele, para ele chegar no mundo, ele passa pelas mãos, cabeça, coração de cada pessoa que participa desse processo. Então é sim, na minha visão, muito importante que esse garçom aí também esteja alinhado. É interessante, né? Assim, de fato, todas as fases, vamos dizer assim, entre aspas, do negócio, elas precisam estar de alguma forma sabendo o que está acontecendo, pelo menos, né? Para que está ali, tal. E acho que é Legal, papel Carol. da organização também, e de cada um que está ali presente, né? Porque às vezes a gente fala da organização como se fosse assim, uma entidade, né? A organização. Quem é a organização? A organização somos nós que estamos ali dentro dela, né? Mas de cada um de nós ajudar as pessoas à nossa volta a refletirem sobre, então, qual é esse propósito delas? Por que você está aqui? Ah, tô lá reclamando, hoje tá quente, amanhã vai estar frio. Tá bom, mas e aí, né? Por que você tá aqui? Por que você segue vindo em qualquer temperatura que tiver, né? Fazer esse tipo de pergunta. Puxa, por que você gosta de estar aqui? Se tem alguma coisa que quer mudar, o que você pode fazer para mudar? Então, é isso, no dia a dia, a gente se ajudando para garantir que a gente esteja caminhando junto, no mesmo sentido. Acho que é uma responsabilidade de cada uma das pessoas. É sim da liderança, mas é de cada uma das pessoas que compõem a nossa equipe, né? O nosso time, a nossa organização. Tá? E eu fiquei pensando agora também numa outra coisa, que assim, nas experiências que eu tive, por exemplo, eu já fiz vários trabalhos voluntários, né? Em empresa grande, assim, eu ainda não tive a oportunidade de experimentar e tal, mas é muito difícil, e eu vejo isso tanto em empresa grande, né, que eu leio sobre, enfim, converso com amigos que estão lá dentro, quanto em empresas pequenininhas que estão começando agora, a questão da comunicação interna. Nossa, é muito difícil. Que aí, numa reunião, você acabou de resolver um negócio, e aí você já precisa passar para a pessoa, sei lá, lá do RH. Só que aí você não passa, porque, sei lá, tá muito tarde, e aí você não passou, e aí, fala amanhã, aí você esquece. Essa comunicação, eu acho que é muito importante, né, assim, para toda a cadeia estar alinhada com propósito, etc. Sem dúvida. Mas eu diria uma coisa, sabe, Vivi? Na minha experiência, quando
a gente às vezes fica preocupado muito com com o meio, né? Do tipo, os processos de comunicação, a tecnologia. Aham. Só que no final do dia, quando a gente tem uma clareza grande do porquê que a gente está ali, né? O como a gente desenvolve, a gente desenrosca. É claro que ter processos bem estruturados facilita. Mas eu já fiz pesquisas, por exemplo, com empresas extremamente desestruturadas, né? Já fui Aham. convidada para ser consultora. Empresas enormes. Falam, Carol, você pode vir aqui trazer métodos de gestão de projetos? Pô, como assim? Vocês não têm métodos de gestão de projetos? Não, a gente o que faz é contratar boas pessoas e depois a gente joga lá nos projetos, entendeu? E cada uma se vira. Como assim? Como isso dá certo? Dá certo porque as pessoas são boas e elas sabem porque elas estão lá. E aí não tem um fluxo de comunicação incrível. Mas eu sei que saindo dessa reunião eu preciso falar com você, Vivi, porque senão isso não vai acontecer. E para mim é muito importante que isso aconteça. Então, eu não tenho método se é via WhatsApp, via portal corporativo da empresa. Não importa. Eu vou dar um jeito de chegar em você e falar, Vivi, precisamos fazer isso aqui acontecer. Acabei de sair da reunião de diretoria e a gente precisa fazer isso acontecer. Me ajuda, vamos junto. Então, o meio, a gente se vira para fazer acontecer. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente tem essa clareza, o resto a gente leva. Não adianta uma empresa super... Se eu tivesse que escolher duas empresas para investir um dinheiro, vamos supor. Uma empresa toda processos, check, check, check. Mas ali ninguém tá com coração naquela empresa. Outra empresa é a bagunça, é o caos na face da terra. Você fala, gente, mas ali o pessoal tá com o corpo inteiro ali presente para fazer acontecer. Eu escolho essa. E aos poucos eu vou pedir para eles se equacionarem, se ajudarem, senão também atrapalha, tudo é equilíbrio, né? Mas é mais importante essa clareza do porquê que a gente está ali, do que o que a gente faz ou como a gente faz, muito estruturado e organizado, sem alma. Empresa sem alma. Até porque pode mudar no caminho também, né? O como. Aí, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo do zero e tal? Pode ter uma coisa assim. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas para fazer, vão fazendo aí no chat, tá? Eu tô vendo que bastante gente tá entrando. Aí podem fazer no chat que eu tô acompanhando aqui pelo computador. Legal. Ô, Vivi, até me conta um pouco assim do desafio que vocês têm hoje aí nessa estrutura toda que vocês estão criando, assim, como é que tá isso? Como é que tá o propósito de vocês? Olha, é bem alinhado também, igual você falou, com os fundadores, né? Assim, tem um querer muito grande assim de estudar sobre empreendedorismo e trazer isso, não só empreendedorismo assim de empresa, sabe? Mas, por exemplo, no sentido de a pessoa ser, né? Assim, ter o espírito, vamos dizer assim. Então, se, sei lá, você quer fazer uma pesquisa na faculdade, você também pode ter a mesma atitude de uma pessoa que quer ir fazer um negócio. Né? Assim, você vai lá, busca, cai, levanta e tal, porque a pesquisa também, né, não é uma coisa fácil, é uma coisa que também demanda um autocontrole um pouquinho, eu acho que bem legal. E aí, no momento, assim, a gente está passando, na verdade, por uma reestruturação, né? Aqui era uma coisa muito, olha, vamos juntar um pessoal e aí o que a gente quiser fazer de projeto empreendedor, assim, em qualquer âmbito, né? A gente faz e é isso. Aí agora a gente já tá mais, não, calma, isso não tá dando muito certo. O que a gente quer, assim, o que tem a ver com a gente para empreender? Porque não é empreender qualquer coisa também, né? Tem que ter ali, né, uma criação de valor, alguma coisa que esteja alinhada. E aí a gente está pensando nesse sentido, sabe? Assim, Legal. Então vocês mesmos estão passando pelo processo de reflexão sobre o propósito de vocês, né? Uhum. E aí a importância de quem está aí nesse grupo olhar para a sua própria história e o legado que vocês querem deixar enquanto seres humanos
e fazerem esse link, né? De que forma que este espaço, né, pode ser um meio de viabilizar o meu próprio propósito pessoal, né? Isso. Então, muito legal. E até tem uma pergunta aqui, eu não sei como é o nome dessa pessoa, Aguilário, que é o nome dele, né? Ele coloca se em algum momento a gente pode deixar de ser saudável por o meu propósito pessoal no meio comercial. Eu não sei o que ele pensa em relação a deixar de ser saudável, tá? Se ele puder explicar, até vai ser legal. Mas o que eu vejo é que quando a gente estuda propósito de vida e propósito corporativo, essas coisas estão muito juntas, né? Eu acho que o que não é saudável é a gente trabalhar para empresas, institutos, o que for, que tenham propósitos que não sejam alinhados ao nosso. Porque aí a gente desperdiça nossa energia, nosso tempo, nossa vida, né? Aí não é saudável, né? Uhum. Agora, é claro que a gente sempre tem que impor limites também, porque não adianta também... A gente tem que ser sustentável não só do ponto de vista financeiro, mas de energia, de outros aspectos. Não adianta também eu só trabalhar, mesmo que esteja alinhado ao meu propósito, mas como é que estão os meus vínculos? Como é que está a minha saúde mental? Porque senão isso não se sustenta. Eu acho, assim, aí é minha interpretação, né? Mas eu acho que ele quis dizer algo relacionado se eu trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu não vou mais gostar, né? Tem uma frase que é assim, que vai se tornar uma obrigação, alguma coisa assim do tipo. Acho que mais ou menos dessa linha. Assim. Pode ser, depois se ele quiser explicar vai ser uma boa, assim, mas tem gente que fala o contrário também, né? Trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Também tem essa linha, né? Então, acho que tudo é equilíbrio, né? Então, depois se ele explicar melhor, a gente vê. Agora tem a Andressa também que está trazendo uma pergunta, né? Em uma empresa com 2 sócios, que eles são a liderança e a equipe e que expansão não acontece. Como pensar e estruturar o propósito? Então, eu estou entendendo que ela está trazendo assim, que ela está numa empresa com 2 sócios, então eles são a liderança, Tá. e aí a expansão não acontece, né? A expansão da empresa, sei lá, a empresa não cresce, deve ser isso. Ai, tô com dificuldade de entender as perguntas hoje. Eu não entendi também. Mas Tem uma eu empresa acho com 2 que sócios. talvez Andressa, se puder esclarecer, aí vai esclarecendo pra gente, mas eu tô imaginando aqui que seja assim, a empresa tem sócios, então eles é que são a liderança, que vocês querem expandir, mas que de alguma forma eles não estão permitindo, né? Eu acho que primeiro que você tem que ver, refletir, né? Meu propósito está em linha com o propósito dessa empresa? Porque se não tiver, pegue o seu banquinho, a expansão de vendas, ela colocou, né? A expansão de vendas não acontece. Tipo, a empresa não decola, né? A gente precisa... Bom, aí nesse caso... Acho que eu entendi. Tá. Eu acho que a empresa... Acho que faltou... a pontuação, eu acho. É que a empresa tem 2 sócios e eles são a liderança e a equipe, sabe? Eu acho que é uma coisa assim de equipe Tá. pequena, alguma coisa assim. E aí a expansão não acontece. Eu acho que é isso. Não sei, gente. Ah. Bom, eu acho que primeiro assim, se eles forem a equipe mesmo, como a Vivi está trazendo, eu acho que precisa pensar em novos caminhos para viabilizar o propósito. Nem sempre é o propósito tá errado, às vezes é o como, né? Às vezes eu posso ter o propósito de ajudar pessoas a repensarem seus propósitos de vida e eu, sei lá, tô aqui dentro da minha casa, fechadinha, e não coloco para fora isso de nenhuma forma, né? Nem por meio de livro, nem por meio de uma live, nem por meio de nada. Então, eu não vou materializar o meu propósito. Às vezes eu preciso ajustar o como, né? Então, esse é um ponto importante, né? A Andressa falou que o sócio é isso mesmo, né? Os sócios são a equipe. Então, é isso, Andressa. Ajustar. E para isso, a gente precisa experimentar. Em empreendedorismo, a gente tem várias formas de experimentar, né? Um caminho é o MVP, mínimo produto viável. É você tentar fazer uma coisa, um teste com o mais fácil, com menos recursos possível, mas para checar se aquilo é mesmo o que faz sentido. Então, se você tem uma empresa que está começando, poxa, vai conversar com algumas pessoas que são potencialmente seu público-alvo, entender com elas o que para elas é importante, né? De que forma que vocês poderiam servi-las melhor.
E aí, com isso, você vai ajustando. Tenho certeza que as vendas vão acontecer, tá? E o Isso. Aguilar também, ele deu uma ajuda aqui pra gente, ó. Ele quis dizer que saudável no sentido de o meio comercial afetar meu afinco em permanecer naquele propósito. Deixar de gostar do propósito pessoal que estabeleci. Desculpa não ser claro. Imagina. Olha, eu acho que assim, quando você... A gente tá sempre aberto a repensar. E quando a gente está numa empresa, o meio comercial afeta também as nossas reflexões. Às vezes eu estou num lugar em que eu começo a perceber, por exemplo, eu já trabalhei uma vez, na época eu trabalhava na Dupont, meu primeiro estágio foi na Dupont. E assim, todo mundo valorizava muito segurança, né? E eu falava, gente, né? Aí uma vez eu tomei uma bronca no meu primeiro mês de Dupont, porque eu saí da empresa e quando eu estava em Alphaville, lá em Barueri, eu liguei para minha mãe no telefone. Isso é um perigo, né? Claro, você dirigir no telefone, né? E naquela época eu não tinha muita consciência. E aí minha chefe veio me chamar a atenção. No outro dia, falaram, olha, Shinoda, me chama Shinoda. Uma pessoa da empresa veio aqui te falar que você estava falando no celular, né? Falando ao volante e tal. Eu falei, não, mas eu já tinha saído da empresa. Ela falou, então, deixa eu te explicar. Quando você tem um valor, você exerce ele dentro e fora da empresa, né? Nossa, né? Caraca. E eu parei e pensei, falei, segurança é algo que eu valorizo? E aí eu fui posta de castigo lá, tive que participar de um monte de reuniões de segurança. E aquilo foi me gerando consciência. Uma escolha minha. Eu poderia falar, gente, esse pessoal é muito maluco, vou embora dessa empresa. Quero ser livre, leve, solto, fazer o que eu bem quiser. Mas não. Aquilo me fez pensar. Então, o meio comercial pode sim me influenciar, né? A rever meu propósito, a rever meus valores. Pode sim. Então, o que é ruim é quando você começa a baixar a cabeça ao propósito de outra pessoa, outras pessoas que não tá alinhado ao que você é, ao que você quer deixar, e se vê naquela situação de, ai, mas eu não posso deixar isso. Eu não posso, eu tenho que ficar aqui, eu não tenho alternativa. Alternativa a gente sempre tem. Se a gente não tem, a gente cria, né? Não quer dizer que seja fácil. Mas não dá pra gente viver a vida baixando a cabeça pro que vem de fora, né? A gente precisa trazer os nossos recursos internos, buscar a nossa rede pessoal e ir atrás daquilo que faz sentido pra gente, né? Então, acho que esse é um ponto. E a Andressa colocou gratidão imensa, era essa dúvida, respondeu com maestria. Obrigada, feliz. Beleza. Legal. Tem mais alguma dúvida aí, Vivi? Que horas são? Eu nem tô de relógio aqui. 12 para as 7. Oi, então tá 6h47. Tá quase acabando. Boa, Mas assim, se o pessoal não tiver mais pergunta, por mim, o papo já cumpriu, sabe, Carol? Foi muito bom. Muitos insights, assim, saí totalmente aqui do roteirinho que eu montei, mas foi bom. Essa vida, né, Vivi? É assim mesmo. Eu tava hoje falando na terapia. Eu falei, gente, como é isso de navegar no caos? Minha vida está o caos. E aí ela trouxe muito isso de, puxa, talvez a gente precise começar a se sentir mais confortável com o desconforto do caos. Tipo, normal, assim, a gente tá numa vida louca nesse momento, né? E várias coisas acontecem, vários desafios. A gente não vai conseguir fazer tudo com estrutura e tal. Às vezes tem que pegar a pranchinha e ir pras ondas, né? Então, e essa pranchinha tem muito a ver com os nossos valores, com quem a gente é e com o nosso propósito, né? Então, nisso... E o propósito dessa live acho que foi cumprido também, né? Mesmo os caos aqui da tecnologia, etc., acho que cumprimos. Também acho. Você me lembrou até uma frase que eu vi num filme uma vez, que é assim, todos os momentos da vida são de adaptação. Que, né, às vezes a gente vai, não, quero fazer uma coisa aqui muito certinha, mas aí você vai, a situação não quer essa coisa certinha que você planejou, né? Essa frase me pegou bastante quando eu ouvi pela primeira vez. É isso aí, Vivi. Então, olha, te agradeço muito o convite. Espero que essa live possa servir para reflexão de muitas pessoas e empreendedores, né? E que as pessoas possam viver vidas e trazer propósitos corporativos também que façam o bem aí para esse nosso mundo, né? Que a gente está precisando. Com certeza. Obrigada, então, Carol. E a live vai ficar salva, tá, galera? Para quem perguntou, tô aqui reforçando.
Beleza. Boa noite, gente. Tchau, Carol. Falou.